Meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você, você não sabe ainda. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Hoje é o dia de comemorar, de celebrar a ressurreição de Cristo, a vinda dEle, a alegria dEle. Ele venceu a morte, Ele está aqui para nos abençoar. Você pode ser grato a Deus por isso, glorifique a Jesus. Amém? Oh, aleluia. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, e pode tomar o seu assento. Porque se você nunca acompanhou a leitura ou leu um capítulo inteiro de uma Bíblia, se nós não lermos inteiro, pelo menos lá perto nós vamos chegar. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Lucas 22, a partir do versículo de número 1. Acompanhe comigo a leitura. Se você não está sem Bíblia, pode olhar aqui na televisão que tem a Bíblia para você ir lendo aqui, acompanhando a leitura. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregá-lo sem tumulto. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparamos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual lhe hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará ele lhes mostrará um espaço, cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Diga, nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo na mesa. Meu Deus, diga misericórdia, Jesus. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Diga misericórdia. Então começaram a indagar entre si quem seria. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim.
Pelo contrário, o maior entre vós será como o... E aquele... Estão acompanhando a leitura? Mas vós... Vou até repetir esse aqui, porque de repente é bom. Mas vós não sois assim. Diga para quem está ao teu lado, você não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pergunta para quem está do teu lado. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pergunta para ele. E a resposta? Teve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, olha a resposta, presta atenção. Olha aqui, presta atenção. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Quantos aqui estão prontos para ir com Jesus? Em qualquer lugar. É o mesmo? Vamos ver. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Será que nós estamos prontos mesmo para ir com Jesus em todo canto, sem negar Ele nenhuma vez? Sem negar Ele quando nós somos afrontados? Não, agora Jesus não está me ouvindo. Amém, igreja? Perdi até o versículo que eu estava lendo. 35? Vamos lá. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem... Olha que interessante, olha aqui esse aqui. Olha aqui que interessante. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, quer dizer, sem roupa, sem bolsa, sem sandálias, descalço, faltou, porventura, alguma coisa para vocês? Está perguntando para os discípulos dele. E a resposta, sabe qual que foi? Sabe ou não? Vou te ajudar. Talvez você pode falar assim, não. Né? Você fala assim então para mim. Qual foi a resposta? Nada. Não faltou nada. Está me entendendo? Diga para quem está do teu lado. Não faltou nada, irmão. Deixa eu profetizar na tua vida. Na tua vida também não vai faltar nada. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Versículo 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. Agora Jesus já estava dando uma outra orientação. E o que não tem espada, venda a sua capa para que compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disse: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Oh, aleluia. Vou ler mais um pouquinho. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Vou repetir: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou. Ele, Jesus, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluia. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
e estando em agonia, orava mais intensamente. Ao contrário de nós, né? Nós começamos a orar por alguma coisa, entra em agonia e para de orar. Para de vir na igreja, para de jejuar. Vou dar um tempo em casa, vou dar um tempo de ler a Bíblia, vou dar um tempo de orar, vou dar um tempo de fazer qualquer coisa. Irmão, olha o engano aqui, ó. Jesus, quando ele mais entrou em agonia, mais ele orou. Amém, igreja? Fala para quem está ao teu lado, irmão, na agonia, ore. Mas no momento de maior agonia, ore mais intensamente. Amém? E olha o que aconteceu com Jesus depois dessa oração. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meu Jesus da glória. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Irmão, fala a verdade, você que gosta de dormir um pouquinho. Quem que dorme de tristeza? Vou dormir porque eu estou triste. Irmão, quem está triste não consegue dormir. Quem está triste não consegue viver em paz. É ou não é? Mas por que essa dor, esse sono chegou dentro dos discípulos? Porque se nós lembrarmos o versículo acima, Jesus ele estava com muita agonia. E se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, se já não vive em nós, mas Cristo vive em nós, o que ele sentiu, nós tínhamos que sentir. Um detalhe, nós não suportaríamos o que ele suportou. E ele suportou em nosso lugar. Você pode dar um glória por isso? Disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É um segredo para não entrar em tentação, meu irmão? Para não entrar na internet, em site pornográfico, para não entrar em site de relacionamento sem você ter que se relacionar com ninguém? Ore para não entrar em tentação. Amém, igreja? Pegar um telefone e telefonar para alguém para fazer uma fofoca, não seja tentado pela fofoca. Ore antes para não ser tentado. Será que essa ligação vai trazer algum benefício? Será que esse telefonema vai trazer algum benefício para o reino de Deus? Ou vai ser um motivo de confusão entre uma pessoa e outra? Então, ore para não entrar em tentação. Amém? Amém ou não amém, igreja? 46 versículos nós lemos até aqui. Mas eu acho que eu vou ler mais alguns. Falava ele ainda. Quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Versículo 48, abre os teus ouvidos para ouvir. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Meu Deus, diga misericórdia, Jesus. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse, saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador. Meu Deus. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meu Deus do céu. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Amém, igreja? E quando acenderam o fogo, no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles e, entre mentes, uma criada. Vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Presta atenção, versículo 57. Você que diz que vai com Jesus em todos os lugares. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora,
Outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, cumprindo o que Jesus tinha falado. Estou pronto para o senhor em qualquer batalha. Mas Jesus deu um alerta: ó, antes do galo cantar antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. Está aqui cumprida a palavra de Jesus. O que eu quero falar para você nesse momento? Que Jesus prometeu para você e vai cumprir, meu irmão. Que Jesus falou que vai acontecer na tua vida. Não tem pastor, não tem homem, não tem nada nessa terra que segure o agir de Deus na tua vida. Porque está escrito que agindo ele, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Amém? Então, voltou-se o Senhor, fixou os seus olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmão, olha aqui que coisa incrível. Jesus não tocou em Pedro. Jesus não jogou um manto no Pedro. Jesus não deu uma pedrada em Pedro. Jesus apenas olhou. Lembra quando eu falei aqui dos dízimos das ofertas? Que Jesus também estava olhando as nossas ofertas? Jesus não fica olhando só para as nossas ofertas, não. Jesus fica olhando quando nós o negamos também no meio da sociedade. Jesus também fica olhando para nós quando nós estamos aí participando de alguma rodinha de conversa, piadinha, né? Quando nós estamos aí no meio de alguma pessoa ímpia, que não tem Jesus na vida, não tem o Jesus no seu coração, aí passa aquele mulherão, aquele avião, aí o cara não tem compromisso com nada, ele olha e fala: uau, olha ali que mulherão. Aí você não olha, porque você tem respeito pela tua mulher, pela tua esposa. Fala: mas você não gosta de mulher? Não, eu gosto tanto que eu tenho uma, não preciso de outra. Então você tem que aprender a lutar, e Jesus vê essas horas, Jesus vê esses momentos. Não, mas é só uma olhadinha. Tudo começa pela olhadinha, pela piscadinha, só um pouquinho, só uma dosinha, só uma cheiradinha, só uma fumacinha, só isso, só alguma coisinha pequenininha. Nada começa grande, tudo começa pequenininho. Amém? Nós não começamos grande, nós começamos a nossa vida um nada, um esperma. Olha só o que nós começamos. Olha o que somos nós. Começamos tendo um esperma e depois fomos sendo criados. Deus foi usando as estratégias dele dentro da mulher e foi criando, e sai essa beleza. Olha do teu lado, fala que coisa linda que Deus fez. Fala para quem está do teu lado, ainda que ele não fale, você fala para ele: você é coisa linda de Jesus. Mas eu li todos esses versículos, 62 versículos, para voltar lá no início, no capítulo de 22, do versículo 1 em diante, porque estava próximo à festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Hoje nós estamos vivendo o dia da Páscoa. E eu comecei a analisar esse texto e a pensar um pouco, e comecei a meditar como foi aquela reunião. Entrou na minha mente, veio na minha mente o desejo de querer, porque a gente vê um quadro pintado por aí, né? Ou escutado, como fala? Esculpido, né? Ou desenhado, alguma coisa assim. E a gente imagina uma mesa, Jesus sentado no meio, 6 de um lado, 6 do outro, e está feita a festa. E aquele quadro mostra uma situação bonita, né? Uma família reunida. Jesus estava ali com a família dele, porque ele diz que a família dele é aquele que agrada o coração do Pai. Então aquele se torna familiar dele, né? Então Jesus, ele reúne aquela família e dá uma notícia para ele. Fala: hoje é a última vez que nós vamos comer juntos. Para pensar que notícia triste. Papai reuniu os filhos, a família, fala: olha, meus filhos, hoje vai ser o último domingo que nós vamos comer junto aqui, ó. Por isso eu já pedi para a mamãe fazer um frango caipira com quiabo, um piqui no arroz, uma feijoada. Para aqueles que não gostam nada disso, papai já pediu para a mamãe acender o fogo lá fora, está fazendo uma picanha na chapa, para a gente viver o último momento junto, né? E aí ele fala assim: por que isso vai acontecer aqui hoje? É porque entre nós aqui, da nossa família, alguém vai me trair. E essa traição vai me trazer morte para mim. Essa traição, irmão, deixa eu dizer algo para você. Toda traição traz morte. De uma forma ou de outra. Numa área ou em outra. A traição traz morte para a vida de um homem. E Jesus, ele fala assim: entre nós aqui um vai trair.
Porém, eu decidi que eu vou abençoar a vida de cada um de vocês com tudo aquilo que eu tenho. Então eu fiquei imaginando, lutando no mundo paralelo, Jesus com seus discípulos e a nossa vida aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu fiquei imaginando Jesus falando assim: olha, Paulo, olha, Pedro, você vai fazer isso a partir de hoje, eu vou distribuir, a sua bênção vai ser essa. Você nunca mais vai precisar pescar, mas você vai fazer isso e isso para mim. Olha, João, você vai fazer isso. Olha, Tiago, você vai fazer aquilo. Então, às vezes, hoje em dia não se usa mais, pelo contrário, né? Hoje em dia está um perigo. Você vê muita notícia do contrário. Os pais reuniam a família, faziam aquele almoço para dividir aquilo que ele conquistou, que ele trabalhou para deixar para os filhos. Hoje em dia, infelizmente, as notícias mostram que os filhos, quando sabem que o pai está morrendo, eles dão um jeitinho de acabar de matar ele para pegar logo a herança. Infelizmente. Se você não acompanha notícias do Brasil, você acompanha, você vai ver, todos os dias tem uma notícia de assassinato. Todos os dias nos jornais do Brasil, em algum lugar do Brasil, tem uma notícia que um filho assassinou o pai, uma filha assassinou o pai, a mãe, por causa de uma herança, por causa de um seguro de vida, por causa de uma tristeza. Então, algo completamente triste para os nossos dias, mas, infelizmente, uma realidade. Então, Jesus, ele fala assim para os filhos assim, para os discípulos: vai ali na outra sala, que eu vou preparar aqui o relatório e já estou indo ali falar com vocês. Quando os filhos vão lá para a sala aguardar, eles começam a questionar um ao outro. Quem será entre nós que é o traidor, que vai ser o traidor, que vai trair o papai? Puxa vida, tudo que ele pede para mim, engraxar o sapato eu engraxo. A sandália, no caso, né? De Jesus. Engraxar o sapato do papai eu engraxo. Engraxar, fazer isso eu faço. Ele manda eu ir pregar lá na praça, eu vou. Ele manda eu fazer isso, eu vou. E não é possível que seja eu. Será que vai ser eu que vou trair meu pai? Aí o outro pergunta: não, mas quem será, e quem será, e quem será? Ninguém fica sabendo quem que é, porque o traidor, ele nunca se manifesta, até que Deus trabalhe na vida dele, até que Deus venha com o seu poder revelador, destruidor de traição na vida do homem. Amém, igreja? Aí o que acontece? Eles vão para a segunda pergunta: quem entre nós é o maior aqui, dos filhos? Tipo assim, quem é o maior? Quem vai receber a maior parte da herança? Papai tem aquela fazenda lá no sul, será que é para mim que ele vai dar? Papai tem aquele carrão importado, será que é para mim que ele vai deixar aquele carrão? E eles começaram a se preocupar quem ia ter a maior parte. Eles começaram a se preocupar quem ia ser o maior dos filhos, porque toda família tem um filho que é o bacanão. Tem ou não tem? Toda família tem um filho que tudo vai em cima dele. A mamãe está doente, tem que pagar Unimed. Mamãe está doente, tem que fazer aula de natação. Mamãe está doente, tem que fazer fisioterapia. Sempre tem um filho que é o cabeça, que lidera tudo. É ou não é? Então aquele filho, quando o pai vai morrer, ele também pensa assim: eu mereço a melhor parte. Eu mereço a maior parte da herança. Aquela melhor casa é a minha. Aquele melhor carro é o meu. E Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele olha igual. Todos nós somos iguais diante dele, com toda imperfeição. Porém, vai sobressair aquele que reconhece a sua imperfeição, reconhece o seu pecado, reconhece ser pecador, entra diante do trono de Deus, para poder dizer para ele o seguinte: Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. E eu quero ter uma nova oportunidade na vida. E Deus, misericordioso como é, ele aceita o nosso pedido de perdão, vê que nós estamos falando de verdade, não é da boca para fora, e nos abraça. Por isso que é bonito aquele hino que eles cantaram, né? Quero ser como criança. Aí tem um momento que fala assim: abraça-me, Senhor. E às vezes a gente não se torna como criança. Nós somos muito durões, somos muito calculistas, calculamos para agir em nossa vida, calculamos para agir contra a vida das pessoas, calculamos para agir contra o reino de Deus, calculamos para agir em todas as áreas da nossa vida. Só não calculamos para poder agir e entrar na presença de Deus, para nos humilharmos, para nos rendermos. Você viu quando eu contei a historinha aqui do dízimo? O Mateus gritou de lá: eita! Foi ou não foi? Porque alguma coisa tocou nele naquele momento. Foi ou não foi? Na nossa vida é assim. Ali foi nessa hora. Na nossa vida, em algum momento, Deus toca em nós com os seus anjos
Você viu quando a Gabriela estava falando ali a parte dela? Aí ela falou assim, de repente, eu olhei para trás e vi o quê? Um varão enorme. Ela recebeu um toque. Meu irmão, sabe o que você precisa receber de Deus? Não é as casas que você está planejando, não é os seus salários maravilhosos, você está precisando receber um toque de Deus na tua vida. Porque quando você receber um toque de Deus, meu irmão, você vai acender, você vai... Hoje eu sou outra pessoa. Eu não sou outra pessoa porque eu cortei o cabelo ontem. Eu não sou outra pessoa porque eu estou com uma roupa nova. Eu sou uma pessoa porque Jesus tocou. Aí vem aquele outro hino. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Pastor, que voz, hein? Obrigado. Mas uma coisa eu te garanto. Jesus tocou. Eu não tenho a voz igual a do Alan. Se fosse ele já falava, tocou-me, Senhor. Né? O importante não é a voz, o importante é o toque que você recebe de Jesus. Dá um toque em quem está do teu lado aí, ó. Santo. Dá um toque aí, ó. Se ele não reagir, você dá um mais forte um pouquinho para ver se ele reage. Nem que você derrubar da cadeira um pouquinho, depois ele levanta de novo. Meu Deus. Hoje, olha o toque, segura. Amém? Nós precisamos entender que quando Jesus preparou a ceia, é porque o pior estava para acontecer. Hoje, nas residências, nas casas, comemorando a Páscoa, é churrasco para todo lado. Eu acho interessante a religiosidade que na sexta-feira não pode comer carne. Correto? No sábado, o bambu quebra porque é sábado de aleluia. Aí o bambu quebra a noite inteira, a cachaça rola a noite inteira, porque é aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. No domingo de Páscoa, que é para comemorar que Jesus ressuscitou por causa de mim, por causa dos meus pecados que ele levou sobre ele, as enfermidades, a chave da vida e da morte, que ele foi no inferno, restituir para mim da vida com abundância, eu vou comemorar com um restaurante, com um almoço maravilhoso, aquela macarronada, aquilo, e não fazemos nenhuma oração para agradecer a Deus pela ressurreição. Oramos até para agradecer a comida, mas pela ressurreição nós não oramos, pela ressurreição nós não agradecemos. E se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus ressuscitou. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele morreu. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele deu a vida dele por mim e por você. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele também está aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele quis nos reunir aqui nesta manhã. Quem pode dar glória, dá glória nessa manhã. Você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui por um acaso. As pessoas que faltaram hoje não faltaram por acaso. Algum propósito aconteceu, alguma coisa sucedeu, mas de uma coisa eu sei, eu e você que estamos aqui vamos ressuscitar hoje com Cristo. Ah, pastor, mas eu já estou vivo, ok, mas talvez tenha alguma área aí na sua vida que está morta. É essa área que Jesus quer pegar hoje. É essa área que Jesus quer hoje fazer você viver. E você vai sair daqui. Eu entrei hoje lá na igreja morta. Eu não tinha mais esperança. Mas eu saio daqui viva. Eu saio ressuscitada. Porque a minha esperança está em Cristo Jesus. E ela não é a última que morre. Ela vive em mim. Ela está em mim. Eu dependo dessa esperança para viver. Diga para quem está do teu lado. A esperança não é a última que morre. A esperança é Jesus. E esse Jesus, oh aleluia, fala bem forte agora, está em você. Mais forte, está em você. Oh aleluia. Quando Jesus orou, meu irmão, ele estava suplicando. Ele suplicou. Olha aí o versículo 32, o que fala? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalecei os teus irmãos. Fortalecei teus irmãos. Olha para mim, igreja. Quando você orar, ore para Deus fortalecer a vida do teu irmão. Vou orar. A pessoa fez mal para mim. A pessoa fez mal. Mateus está na minha frente que eu vou usar ele. Mateus fez mal para mim. Vou orar para Deus. Deus, o Senhor é justiça, Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel com o Senhor. Eu estou lá toda quarta, todo domingo. Mateus não, Senhor. O Mateus, ele vem um domingo, falta outro, vem outro, falta outro. E, meu Deus, ele não está lá nas quarta-feiras, de vez em quando. Deus, põe a mão nele, Deus. É um macumbeiro santo.
Está lançando a macumba na vida da vida da pessoa, uma maldição, né? Ora para Deus fortalecer. Senhor, o Mateus não está vindo na igreja, Jesus. Ele já recebeu o Senhor. Quantos milagres ele já recebeu? Quanto o Senhor já operou na vida dele? Fortaleça a vida dele. Senhor, se é a mulher dele que está atrapalhando, né? Dá uma espadada nela. Meu Deus, mas fortaleça aquele casal para eles virem para a igreja, para eles terem comunhão com o Senhor, para eles terem comunhão com o teu Espírito Santo, para fortalecer, meu irmão, não para matar o irmão. Gente que ora para matar o irmão, que não está vindo na igreja. Fortalecer. Quem não está vindo é porque está fraco. Se está fraco, precisa de oração. Se está fraco, precisa de restituição. Precisa de ressurreição. Precisa de uma nova vida. Amém? Jesus, quando ele foi orar, ele estava cheio de temor. Ao ponto que ele falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, tire eu dessa. Né? Mas ele lembrou da promessa que Deus tinha. Era muito maior do que a morte que ele ia passar, do que o sofrimento que ele ia passar. Deixa eu te explicar uma coisa. O que Deus tem para você é muito maior do que você está passando hoje. O que Deus tem para a tua família é muito maior do que a tua família está vivendo hoje. O que Deus tem nos seus sentimentos é muito maior do que o sentimento que você sente hoje, nesse coração enganoso. Amém, queridos? Jesus foi orar e ele foi em secreto. Fica aqui. Vou ali eu falar com o pai. Foi lá sozinho. Ninguém ficar ouvindo o que ele estava falando, sair contando depois que ele estava orando. Falou, fica aí. Porque tem hora que você vai orar, meu, se tiver gente perto, no outro dia está o maior comentário. Pô, o cara estava orando por fulano de tal, o cara está com a vida toda enrolada, rapaz. O cara está arrebentado, está quebrado, eu não sabia dessa não, E eu vi o pastor orando lá por ele. Por isso que Jesus tem hora que separa, para as pessoas não ouvirem o que ele está falando, para não sair falando por aí, os bandos de fuxiqueiro, linguarudo. Língua do capeta. Fala mesmo, fuxico é do capeta, irmão. Não vem de Deus nunca. Que dia que você viu Jesus fuxicando aqui com alguém? Não, ele separou, foi lá em secreto e falou, Pai. E a dor começou a aumentar, meu irmão. E começou a virar gotas de sangue. Amém, igreja? Começou a virar... A nossa oração, se nós começarmos a orar, aqui tem rir em todo canto, se começar a suar, a gente para, vai lá tomar uma aguinha. É ou não é? Tá calor aqui, já orei. Tá bom, já orei 20 minutos, tá bom. Estava esquentando aqui, ó. Estou com calor. Se tá frio, tá muito frio, vou parar que eu já orei, tá frio demais aqui. Jesus, ele foi até as últimas consequências por nossa vida. Meu. Não foi por nada particular dele somente, não. Foi para a nossa vida. Foi por amor a nós. Amém, meus amados? E depois ele foi em público. Ele estava revestido. Aí ele vem em público. Tem coisas, meus irmãos, que nós podemos falar de público. Tem coisas que nós não devemos falar de público. Coisas que tem que ser só em secreto. Fechar a porta, ouvir a voz dele, ele vai ouvir a nossa voz. Amém? Depois, Jesus ele orou intensamente. Intensa oração. Meu irmão, você está orando por uma causa e ainda não veio a resposta, ore mais um pouquinho. Ore mais, se esforça mais um dia. E sempre vai fazendo assim, mais um dia. Não veio hoje, amanhã vem. Não vem hoje, amanhã vem. Não veio agora, daqui a pouco chega. Essa é a promessa de Deus. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Diga para quem está do teu lado, é no tempo de Deus. Mas Pedro, ele desceu 8 degraus diante de Jesus. E eu vou falar desses 8 degraus bem rapidinho, só para você entender. Não vou nem entrar nos méritos dos versículos, até por causa do tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Coloca isso na tua mente. Se você puder anotar, anote para você ler depois. O versículo 33, Pedro, ele estava cheio de autoconfiança. Você quer ver um homem cair? Você quer ver um homem se arrebentar? Ele fica cheio de autoconfiança. Quando Jesus perguntou para ele assim, Pedro, vou morrer. Falou, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão, para onde for. Eu estou pronto, Senhor. Autoconfiança. Se ele tivesse falado assim, Senhor, com o Senhor, together, junto, sem arredar um pé para frente, um pé para trás, eu vou com o Senhor aonde o Senhor for, era uma coisa. Porque ele estava confiando nele, em Jesus, no poder de Jesus. Você quer vencer? Confie no poder de Jesus e pare de confiar no poder humano, no seu alto poder. Eu posso porque eu entendo. Eu falo inglês, falo francês, falo português, falo espanhol. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu entro em qualquer trabalho aqui porque eu sei falar inglês.
Eu sou cidadão americano porque eu falo inglês. Eu vou ser cidadão americano sem falar inglês. Você duvida, me aguentar uns dias aí. Depois, a outra escada que Pedro teve foi que ele dormiu, quando ele devia vigiar. No momento que nós devemos vigiar, nós estamos dormindo. Deus quer tirar esse sono espiritual da nossa vida. No momento de vigiar, é vigiar, irmão. É o olho aberto. Quem serviu o exército sabe. Quem fez tiro de guerra sabe. Aquela espingardona a noite toda. Pra lá e pra cá. É ou não é? E tinha que ter o compasso certo ali. Podia pegar a espingarda e sair com ela lá. Sair com a espingarda lá. Tem uma disciplina para cumprir. E quando o sargento, o comandante, pegava ele fora daquela disciplina, ele pegava cadeia. Tinha que pagar um preço caro pela falha dele. Porque ele não estava vigiando conforme era para vigiar. Sabe por que nós andamos por aí de cabeça ou baixa ou para cima, mas sem acontecer nada na nossa vida? É porque nós não estamos vigiando. Amém? Terceiro degrau. Pedro reagiu de modo carnal. Jesus já tinha instruído que ia acontecer com ele. A hora que vem um soldado, ele vai lá e pega uma espada e vup na orelha do soldado romano. Agiu com a sua força. Você quer vencer? Para de agir com a sua força própria. Deixa que a força do Senhor age sobre a tua vida e para a tua vida, com a tua vida, para que a tua vitória chegue. Amém? Não desça essas escadas. Depois, ele seguiu de longe. Lembra o versículo que nós lemos? E Pedro seguiu de longe, só olhando o que estava acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo ali na Manaim. Deixa eu ver o que está acontecendo ali na Assembleia. Deixa eu ver o que está acontecendo ali na Batista. Deixa eu ver o que está acontecendo na Presbiteriana. Deixa eu ver o que está acontecendo aí na cidade. Meu irmão, você quer a tua vitória? Para de seguir Jesus de longe. Vem para perto dele hoje. Abraça ele. Faz como Jacó e o anjo. Abraça nele. Mas não larga dele enquanto você não receber a tua bênção. Ah, pastor, mas eu desanimei. Então hoje e amanhã que Deus chamou você para te animar de novo. Quem pode dar glória, dá glória. Eu estou terminando. Quinto ponto. Assentou-se com os ímpios. Ele foi lá dentro do templo, sentou na roda lá no fogo, lembra? Na fogueira que eles acenderam? E ele sentou lá e ficou no meio do povo. Ali no meio, Jesus colocou pessoas para revelar quem era ele. Ó, meu irmão, aonde você estiver sentado, a roda que você sentar, Deus uma hora levanta alguém para te levantar daquele meio e te lembrar quem é você na história dele. Olhou para ele e falou assim: ué, mas você é um deles. Eu não. Mas você parece com ele. Pareço não. Mas você andou com ele. Andei não, de jeito nenhum. De jeito que você está falando que Jesus é. Onde você está sentando? Que roda você está sentando? Depois, sexto, ele escondeu atrás de mentiras. Lucas 58. Aqui. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Ele protestava dizendo: homem, eu não sou. Tipo assim, ele falava assim: ô Deno, você é da Manaim? Lá do pastor Adilson? Aí ele fala: não, eu não, sou lá daquele pastor nada, rapaz, tá doido? Hã? Mas ele tá aqui todo dia. Liga pra mim todo dia. Tomar café? Não sei o quê. Como você tá? Aí ele pergunta: ô Deno, você é lá da igreja do pastor Adilson? Não, você tá doido, rapaz? Misericórdia. Tô nada. É? Aí a terceira vez vem outro, pergunta, e aí ele dá um basta e fala assim: homem, eu já te falei, eu não sou, rapaz. Dá um tempo minha vida. É? O que ele fez ali? Ó? Mentiu. Negou que ele pertencia a alguém. Pertencia à igreja de Cristo. Igreja de Deus. Irmãos, você quer ser vencedor? Não negue. Ainda que você esteja no trabalho ganhando $30 a hora. Pastor, mas lá não dá para falar de Jesus, senão eu vou perder a bênção. Se você perdeu de 30, Deus dá de 60 para você, meu irmão. Mas você tem que crer, somente crer. Quer ver a penúltima escada? Ele praguejou e jurou. Essa eu tenho que ler. Marcos capítulo 14, versículo 71. Olha aqui para você ver. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Olha aqui, que absurdo. Já começou a praguejar os outros já depois. Olha para você ver o que leva o pecado, a renúncia de Jesus.
Quando nós renunciamos quem é Jesus na nossa vida. Olha o nível que leva a nossa vida. E por fim, para encerrar os degraus terríveis de Pedro, e os que nós podemos andar por ele também se não vigiarmos, ele negou Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, fizesse uma meditação na sua vida. Se você tem traído a Jesus, se você tem traído alguém, meu irmão, ninguém vai pedir para você falar nada aqui. Mas uma coisa eu te garanto, Jesus viu o momento que você traiu. Você fez uma promessa e não ia fazer isso, não ia falar aquilo, não ia agir daquele jeito. E fez ao contrário. Você traiu. Você aceitou Jesus e disse: a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje você vive conforme as tuas vontades. Você está traindo. Você está traindo Jesus quando você confia mais em você do que no próprio poder de Jesus. Então essa manhã é a manhã de mudar essa história. Pai, ressuscita em nós aquilo que está morto. Ressuscita em nós aquilo que está perdido. Nos ajude, Senhor, a dar um grito de liberdade nesta manhã. Nos ensina, Senhor, a nos ressuscitar. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Ribababassora Macai. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Isso é sobre a tua vida. Que posso ver, se não um vale de ossos secos. Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Vida ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Alegria
Filho do homem, filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, assim diz o Senhor, vira, eu posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, Jesus. Ressuscita em nós nessa tarde o teu poder. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus. Em nome de Jesus, fique em pé. Deixa esse hino ficar fluindo na tua mente semana toda, pedindo para Deus ressuscitar hoje e a cada dia todo o mal que tem acontecido. Deus tem o melhor para nós. E eu quero nessa semana fazer um desafio com você, né? E Jesus vai ficar vendo. Pastor, eu sou o mais fraco aqui. Amém. Eu também sou fraco. Conta comigo então, na fraqueza, a gente tentar se levantar junto. Pastor, eu estou desanimado. Pois é, até semana passada também estava desanimado, mas Jesus renovou minhas forças e eu estou animado de novo. Ah, pastor, mas eu estou andando muito triste esses últimos dias, porque a tristeza invadiu meu coração. Pois é, então eu convido para você participar desse desafio, porque a alegria do Senhor será a sua força nessa semana. Pastor, está dando, eu não estou aguentando. Então deixa eu te dar uma boa notícia. O Senhor vai te fortalecer, vai dar certo, vai dar tudo certo. Nós vamos estar orando um pelos outros esta semana. Eles estão fazendo um papelzinho ali. Você vai pegar um papel. Meu irmão, eu não vou te convidar não, eu vou te intimar a participar dessa oração nessa semana. Você tem a obrigação de orar por essa pessoa. Sabe para quê? Para Deus ter? Para Deus ter? Quem lembra? Quem lembra? Hã? A oração do macumbeiro qualquer, para o crente macumbeiro? Para matar o irmão. Fortalecimento, irmão. Irmão, você não prestou atenção na mensagem?